Muito bem, vamos à resolução dessa questão 43 do último vestibular da Universidade Estadual do Maranhão. A prova foi realizada em 2019 para o pessoal que entrou em 2020, portanto, é a questão do último processo de seleção. A questão 43 da prova de Física nos diz o seguinte: o movimento pendular está presente na natureza, sendo também empregado em vários ambientes. O relógio de pêndulo marcou uma época e foi importante na medição do tempo. O mesmo movimento é usado em trens de alta velocidade ou trens pendulares, que apresentam um mecanismo reclinável que lhes possibilita desenvolver altas velocidades, uma vez que se inclinam em média 8 graus ao realizarem curvas. O texto segue dizendo: analise a seguinte situação. Um objeto de massa m está pendurado no teto de um trem por uma corda de comprimento L, que possui massa desprezível. Ao sair do repouso e adquirir uma aceleração constante, é observado que ele faz um ângulo θ com a vertical, conforme a figura ao lado. Então, nós temos a representação da posição do pêndulo quando o trem está em repouso e, em seguida, a representação da posição do pêndulo quando o trem adquire velocidade. Tá bom? A questão então pergunta: a aceleração do trem em termos de θ, m, l e g é. Em outras palavras, o exercício quer saber para você como se relaciona a aceleração adquirida pelo trem com as características do pêndulo que ele deu para você. Beleza? Como eu sempre digo, a maneira mais fácil de você conseguir resolver um exercício de física é iniciar pelo desenho. Então vamos fazer o desenho dessa situação para fazer a colocação de forças. Veja só como fica. Muito bem. Nessa resolução, eu não quero apenas encontrar o item correto com você. Eu quero te mostrar a como você entender a física por trás dessa situação, tá bom? Então vamos devagar, passo a passo, para você entender os detalhes envolvidos aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar as forças que agem sobre essa bolinha. E você aprendeu que existe uma força que puxa todos os objetos para baixo. E essa força que puxa todos os objetos para baixo é o peso. Maravilha! E existe uma segunda força agindo sobre essa bolinha. E a força que age sobre essa bolinha é a força que passa por esse fio. E você aprendeu que o nome da força que passa por esse fio aqui é a famosa tração. Então aqui, ó, agindo sobre essa bolinha, existe uma força de tração. Tudo bem? Para a gente ser bem rigoroso, de acordo com a terceira lei de Newton, para toda força de ação, há uma força de reação, que ela poderia ser colocada no sentido contrário aqui, ó, mas ela não é necessária nesse momento. Vamos nos concentrar nessa bolinha. Muito bem. O segundo passo que você precisa entender é que, enquanto essa força peso é uma força que é vertical para baixo, essa tração é uma força diagonal. E qual que é o problema disso? A física, especialmente a nível de ensino médio, não se dá bem com essas forças diagonais. E nós precisamos decompor essa força diagonal e encontrar as componentes horizontais e verticais dessa força. Como assim, professor? Vou mostrar para você. A primeira coisa que nós vamos fazer é um pontilhado partindo da base dessa força que você quer decompor na horizontal. E eu vou chamar esse pontilhado aqui, para a gente, de eixo X do plano cartesiano. Vou fazer um segundo pontilhado, agora, passando na vertical. E você já sabe, né? Eu vou chamar esse eixo de eixo Y, sem problema. Tá. Então, qual é o nosso desafio? Encontrar a componente dessa tração no eixo X, e essa componente no eixo X, a gente vai dar um nome para ela. Vamos chamar essa componente de Tx. Maravilha. E essa tração também tem uma componente no eixo Y. E a gente vai chamar essa componente no eixo Y de Ty, que é a tração no eixo Y. Beleza. Então, veja só, você reproduziu o desenho, você fez a colocação de forças e identificou a força que deve ser decomposta, que nesse caso é essa força diagonal aqui. Tudo bem? Beleza.
O próximo passo é você lembrar da aula de geometria. Se esse ângulo aqui vale θ, esse ângulo aqui, ó, também vale θ para a gente. Esse ângulo aqui também vale θ para a gente. Tá bom? Beleza. Então, nós já temos todas as condições de explicar, né, de definir a relação da aceleração com as grandezas que ele deu para a gente desse pêndulo. Tá. Mas, como eu disse para você, eu não quero só resolver a questão. Eu quero que você entenda o que está acontecendo. Então, nós vamos conversar um pouco aqui sobre isso que nós chamamos de equilíbrio. Bom, em física, equilíbrio é quando a força que age em um corpo, ou melhor, o conjunto das forças que agem em um corpo, né, o que nós chamamos de força resultante, é igual a zero. Ah, é? Uhum. Então, quando o conjunto de todas as forças que agem sobre um corpo é igual a zero, nós dizemos que esse corpo está em equilíbrio, beleza? A consequência disso é que a aceleração nesse corpo vai ser zero. Ah, é, professor? É. Então, olha só que interessante. Se o conjunto das forças que agem no corpo vale zero, a aceleração desse corpo também vale zero. E como é que nós sabemos disso? Ora, nós sabemos disso a partir da segunda lei de Newton. Newton nos ensinou que a força resultante é a massa de um corpo vezes a aceleração dele. Então, meus amigos, se essa força resultante vale zero, obrigatoriamente essa aceleração também vale zero. Tudo bem? Ora, se você prestar atenção no enunciado dessa questão e como a questão pede para você a aceleração, quer dizer que existe uma aceleração atuando sobre esse corpo. Logo, ele não pode ter força resultante igual a zero. Ah, que legal! Pois é, primeira conclusão importante para você. Beleza. Porém, quando a gente fala de equilíbrio, a gente precisa entender o equilíbrio nas diversas direções que ele é possível de se manifestar. Tudo bem? Vamos analisar as condições de equilíbrio para essa bolinha na direção vertical e também na direção horizontal. Olha só que interessante que fica isso aqui, ó. Como fica a condição de equilíbrio? Sim, na direção vertical. Olha o que eu quero mostrar para você. Meus amigos, na direção vertical existem duas forças. Essa tração y para cima, que você encontrou, e o peso, que é para baixo. Se essa bolinha não sobe para o teto do trem, e se essa bolinha não cai no piso do trem, é porque essas forças têm a mesma intensidade. Ou seja, eu estou dizendo para você que a tração no eixo y obrigatoriamente tem que ser igual ao peso. Como assim, prof? Se esse peso valer 10 newtons, essa tração no eixo y, essa componente aqui, também tem que valer 10 newtons, para que essa bolinha não suba e nem caia no chão. Beleza? Tá. Se você tem que uma força é igual à outra, você já entendeu aonde nós vamos chegar. Nós vamos chegar na condição de que a força resultante na direção vertical tem que ser igual a zero. Ah, é, professor? É. Se esse peso vale 10 e se essa tração y vale 10 e você soma essas duas forças, como uma é para cima e outra é para baixo, esses vetores se anulam e a força resultante vale zero. Em outras palavras, na direção vertical, esse corpo está em equilíbrio. Ó. A força resultante vale zero e, consequentemente, nós não temos aceleração no eixo vertical. Ah, que legal! Pois é, ó, olha só que bacana. Vamos fazer esse mesmo estudo analítico agora para o equilíbrio na direção horizontal. Ó. Veja só que bacana. Diferentemente da condição vertical, onde existe uma força para cima e outra no sentido contrário, na direção horizontal existe apenas a força Tx que você decompôs. Não existe nenhuma outra força aqui atrás. Ó. Em outras palavras, a força resultante é essa força Tx. Não existe nenhuma outra força cancelando ela aqui atrás. Ó. Então, o que é que nós vamos escrever? Que no
na direção horizontal, o TX que você encontrou é a força resultante. Ah, é, professor? É. Então, veja só. Nesse caso, a força resultante é diferente de zero, porque ela é igual a Tx. Consequentemente, essa aceleração também é diferente de zero. Ah, olha só que bacana. Pois é. Então, essa aceleração de que o exercício está falando para você é a aceleração horizontal dessa partícula. É a aceleração horizontal desse pêndulo que você está vendo. Tá bom? Ah, que bacana. Pois é, ó. Beleza. Bom, e como é que a gente vai descobrir o valor dessa aceleração? É muito simples. Veja se você me entende, ó. A gente vai trabalhar com aquela famosa relação que você aprendeu lá na matemática, chamada de tangente. E o que é que você aprendeu na matemática? Que a tangente de um ângulo qualquer, nesse caso θ, é quem? Ah, é o cateto oposto a esse ângulo, dividido pelo cateto adjacente desse ângulo. Muito bem. Então, veja só aonde é que nós vamos chegar. Olha só que conclusão interessante. Essa tangente do ângulo θ vai ser para a gente. O cateto oposto a esse ângulo θ é o Tx. Eu vou escrever para você aqui então. Ah, tá. O cateto oposto é o Tx. E esse cateto adjacente ao ângulo é essa linha pontilhada. E essa linha pontilhada tem a mesma altura, portanto, tem o mesmo módulo desse TY. Então, vou escrever para você que o cateto adjacente é o nosso TY. Maravilha. Tá. Só que veja só aonde é que nós vamos chegar. Olha só as conclusões bacanas que nós vamos tirar aqui. Esse ângulo, né, que é o nosso tangente de θ, vou escrever ele aqui, ó, ele vai ser igual. Você viu que o Tx é, na verdade, a força resultante no eixo horizontal. Então, no lugar do Tx, eu vou escrever força resultante. Então, beleza, nós temos a força resultante é igual ao Tx dividido pelo Ty. E a gente conversou que esse Ty, na verdade, ele tem que ser igual ao peso, ó, para que exista o equilíbrio vertical. Ah, tá. Então, beleza, ó, vou escrever aqui para você. E aí? E aí que esse ângulo, né, essa tangente de θ, vai ser o seguinte para você. Ó. A gente viu que a força resultante é a massa vezes a aceleração. E eu vou escrever isso aqui. Então, a tangente desse ângulo θ é a força resultante, que você viu que é a massa vezes a aceleração, dividido pelo peso. E você sabe que o peso a gente calcula fazendo massa vezes a gravidade. Ah, olha só que bacana, hein? A gente pode cancelar essa massa do numerador com essa massa do denominador. E se você multiplicar cruzado, você vai encontrar o seguinte, ó, A vezes 1, nós vamos ter A, que é igual tangente de θ vezes a gravidade, você vai encontrar tangente de θ vezes a gravidade. Então, essa aceleração é igual a tangente de θ vezes a aceleração gravitacional. E essa é a relação que o exercício está pedindo para você encontrar, ó, que a aceleração é a tangente de θ vezes a gravidade. E nós ficaríamos aqui, ó, com a letra C, a tangente de θ vezes a gravidade, tá bom? Mas eu quero mostrar para você algumas coisas mais interessantes. Como eu falei, não quero só resolver o exercício, eu quero que você aprenda física comigo. Veja só que interessante, ó. O que eu quero te mostrar é o seguinte, a primeira coisa importante é que essa aceleração, né, não depende dessas massas. Não depende não? Olha só que interessante. Não importa se essa massa aqui, ó, se essa bolinha é de 1 kg ou se essa bolinha aqui é de 100 quilos. Ah, não importa não? Porque a aceleração não depende da massa.
independente da massa dessa bolinha, a aceleração vai funcionar. A aceleração depende, na verdade, desse ângulo θ. Ó. Veja só, hein? Ele depende do ângulo θ. Então, ele depende desse ângulo. Aí, o que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte. Ó. Se você tivesse nessa mesma figura um outro pêndulo nessa direção, com uma massa m, tá bom? Veja se você percebe que a abertura desse ângulo aqui agora, ó, é maior. Ah, esse ângulo é maior. Se esse ângulo for maior, não tenha dúvida, essa bolinha vermelha vai ter uma aceleração maior do que essa bolinha que está aqui, porque o ângulo dela é pequeno. Então, essa aceleração depende, na verdade, da abertura desse ângulo. Quanto maior esse ângulo, maior a aceleração desse corpo. Tá bom? A segunda coisa que eu quero mostrar para você é o que significa esse tal de equilíbrio que esse pêndulo se encontra. Ó. Então, eu vou fazer aqui para você novamente a representação desse pêndulo e veja só o que vai acontecer. Se você soltar, abandonar esse pêndulo, eu pergunto para você, ele vai ficar nessa situação ou ele vai se deslocar? Você já entendeu, né? Esse pêndulo ele vai se deslocar ao longo de uma trajetória. E a pergunta que eu faço é, por que ele não fica parado? Ora, ele não fica parado porque existe uma aceleração que puxa ele. Ó. E essa aceleração é a aceleração horizontal que você viu, tá bom? Então, quando você abandona esse pêndulo, ele não fica parado. Nós dizemos, então, que esse pêndulo está em repouso instantâneo. Por esse instante, ele está em repouso. Quando você abandona, ele se desloca, porque no eixo horizontal existe aceleração, tá bom? Como eu falei para você, eu não queria apenas resolver o exercício. Eu quero que você aprenda física comigo, tá bom? Como eu sempre digo, sempre existe um jeito mais fácil de aprender e de entender física e química. Dá uma olhada no nosso Instagram e nos siga lá para você ver coisas interessantes que nós temos, beleza? Forte abraço e até a próxima resolução.